partindo aqui para o índice Bovespa, sem perder muito tempo, né? Partindo para o índice Bovespa, sustentamos ali os 130 mil. Nós estamos numa semana muito turbulenta, uma semana onde, apesar do índice Bovespa ter sustentado os 130 mil, o nosso queridíssimo DI, a nossa curva de juros, explodiu na nossa cara. Acho que foi hoje ou ontem, o governo, para se financiar, ou seja, para rolar dívida, para vender novos títulos, foi preciso pagar a maior taxa dos últimos anos. Tá? Isso a Globo não mostra. Isso ninguém fala. Ou seja, o governo está tendo que pagar caro para se financiar. Isso não é bom, né? Em algum momento isso vai impactar nos preços dos ativos. Na verdade, já está impactando na curva de juros. A curva de juros está explodindo na nossa cara. Mas não fica muito felizinho, não, se você está vendo aquele IPCA mais 6,5, IPCA mais 6,6, uau, olha só, tem um título público, maravilha. Se você tiver certo, ou seja, se essa é a hora de você comprar o seu IPCA, tenha certeza de que os maiores ganhos com ações são feitos, são montadas, posições montadas quando a curva de juros do IPCA está pagando absurdos. Então, drena recurso que poderia estar indo para renda variável. Por quê? Porque o fator de risco que vai fazer você ganhar dinheiro num IPCA é o mesmo que fará você ganhar muito mais dinheiro se você tomar o risco certo nas ações certas, tá? Então aprende, entenda isso de uma vez, porque isso é importante. O fator de risco que faz você ganhar muito dinheiro com um título público é o mesmo fator de risco que faz você ganhar muito mais com ações. Raras as vezes em que a curva de juros, o DI, explode na nossa cara, o governo precisa se financiar pagando mais taxa, raras as vezes que isso não foi a oportunidade de você montar uma boa carteira de ações, tá bom? Voltando aqui então para o nosso Ibovespa, nós tivemos dados de produção da Vale vindo muito forte, o que ajuda a sustentar o mercado, apesar do minério continuar caindo, teve feito uma reação ao pacote chinês, mas volta a cair. A gente tem o gringo ainda saindo, que estava em 28, já está em 31 bi negativo no ano. A gente tem o institucional não vindo para a Bolsa, os fundos de pensão não estão vindo para a Bolsa, estão indo para IPCA. Então, nós temos sim um fluxo muito fraco para o mercado de ações, o que de certa forma não traduz com uma alta mais consistente acima desse 130. Você acha que do 130 não cai? Não, continuo achando que nós devemos trabalhar um pouco abaixo do 130. Continuo achando, né? Se vai ou não, aí é outra história, né? É outra história, tá? Então, assim, em termos gerais, o mercado ainda é fraco. Algumas ações que eu gosto, que provavelmente você também gosta, que você acompanha, já deve estar indo para pontos ou fazendo mínimas em que você olha e fala assim, começa a ficar interessante isso daqui, começa a ficar apetitoso isso daqui. Sim, você já deve estar vendo alguns papéis que você acompanha, papéis da sua carteira, que caíram, estão caindo, e você se pergunta, é hora de comprar mais? É hora de comprar mais? Eu não tenho essa resposta, mesmo porque se o meu viés é de que o mercado continua pesado, pressionado e pode vir abaixo dos 130, do outro lado, os preços hoje praticados no mercado estão muito interessantes em alguns ativos. Provavelmente você tem um desses na sua carteira e está se perguntando, se a empresa é boa, continua crescendo receita, continua aumentando a geração de caixa, talvez o preço de hoje seja excelente para tu começar a montar, aumentar a posição. Então fica atento a isso, fica presente para isso, porque não necessariamente o índice Bovespa é o teu norte. Não necessariamente você tem que comprar quando o índice Bovespa faz o fundo. Você tem que olhar, em primeiro lugar, para o ativo da sua carteira. Você tem que olhar, em primeiro lugar, para as suas posições, para tentar identificar quais são aquelas que já podem estar recebendo dinheiro de você, caso elas tenham recuado, caso elas tenham te dado essa janela de oportunidade. Bom, sobre o índice Bovespa, não tem muito a acrescentar. O fiscal continua estourado, o governo anunciou ali alguns cortes, mas algo muito incipiente, o mercado não acreditou, tanto que a curva de juros explode. Fato é que o governo começa a ficar pressionado
A mídia ainda não reflete isso, não fala isso, a gente sabe o motivo, né? Você não vai ver isso nos canais normais, mas os juros, a dívida, o endividamento desse governo já ultrapassa qualquer nível razoável. A gente já está vivendo uma segunda pandemia quando a gente coloca os juros da dívida junto, dentro do fiscal. As estatais, já pelo segundo ano consecutivo, dão prejuízo, 7 bi nesse ano, e nós vínhamos de lucro, né? A gente teve ali o segundo mandato da Dilma, um prejuízo absurdo, depois a gente vem com o Temer, começa a zerar isso, Bolsonaro a gente tem superávit nas estatais, tirando ali 2020, foi completamente atípico, vocês sabem por quê, e depois 2023 e 2024 agora a gente tem, 22 e 23 a gente tem prejuízo recorde novamente nas estatais, ou seja, é um governo que gasta muito, né? É um governo perdulário, e isso de qualquer forma vai refletir, seja no câmbio, no dólar, a gente pode continuar tendo uma valorização do dólar por conta dessa pressão, está refletindo na curva de juros, ou seja, ela está empinando, como eu comecei falando dela aqui, o governo está tendo que pagar mais juros para se financiar. Tudo isso tem um limite. Ou você chuta a porta com os dois pés, vai com os dois pés na porta, arrebenta logo e quebra o Brasil, ou um freio será dado. Eu acho que um freio será dado. Não acredito que esse endividamento vai continuar crescendo. Qualquer sinalização de freio, a curva de juros vai voltar com força. Agora, o mercado já não acredita mais no anúncio. O mercado já não acredita mais no lero-lero. Ele precisa ver o corte efetivamente acontecer. Já veio? Não, não veio. Houve a intenção, houve o lero-lero. Vamos cortar juros, hein? Vamos cortar despesa, hein? Vamos cortar despesa, hein? Tá bom. Anunciou, não teve muita ênfase, o mercado duvidou, trucou e a curva empinou. Eles sabem o que está acontecendo, todos eles sabem. Eles não são bobos, são macacos velhos, eles sabem, só não querem fazer, né? Não querem fazer. Agora, todo esse aumento de gasto não se reflete na economia. Na verdade, há até um reflexo na economia onde a gente não tem uma queda do PIB, uma queda da formação bruta de capital fixo, a gente não tem essa queda ainda. Porém, se a gente olhar, afundar um pouquinho nos números, nós vamos ver pedidos recorde de falência do agro, pedidos recorde de recuperação judicial, esses números começaram a aparecer. Ou seja, quando o Estado injeta muito capital na economia, o capital privado fica estrangulado, que é difícil competir com um dinheiro tão barato que entra na economia. Um investimento tão barato que entra na economia, é difícil o capital privado aparecer, então ele começa ou quebrar ou retirar, os investimentos reduzem, e esse negócio vai estourar ou vai piorar, essa curva vai piorar ali na frente, sei lá, 25, 26, tá? Numa nova eleição o negócio pode vir mal, pode vir ruim. Agora, se houver uma sinalização de contenção, aí sim a gente vai ver o DI caindo, a curva de risco caindo, e pode ser que os 130 mil vire até piso. O problema é acreditar nessa contenção. Cadê? Foi anunciado, mas não apareceu. Ok? Igual caviar, né? Igual caviar. Então, assim, anunciou, não veio efetivamente um corte, né? Um governo que só aumenta gasto, aumenta imposto, não tem mais aonde pegar imposto. Eles ficam olhando na vírgula onde pode pegar mais imposto. Não tem. Então, a gente precisa dessa contenção. Ela vai vir em algum momento, eu não sei quando. Ela vai vir. Se eu tenho certeza, em algum momento essa contenção virá, tá? Então só ficar atento a isso. Bom, sobre o índice Bovespa é isso, não tem muito mais a acrescentar. A semana, eu fiz um resumo da semana, o mercado hoje sustenta esse patamar muito por conta, como eu disse, dos números de produção de Vale, ok? Muito por conta dos números de produção de Vale, que vieram fortes, e o papel subiu hoje, subiu quase 2%, deu uma sustentada ali no mercado, né, no índice Bovespa, que é muito suscetível principalmente a Vale, Petro e metálicas. Bom, vamos abrir aí para as perguntas.